E agora para a apresentação de abertura. Como o Adriano falou, é uma apresentação sobre como as pós-graduações são avaliadas. E eu reconheço que é uma apresentação talvez um pouco estranha para um evento científico, mas é uma chance que eu tenho de mostrar para a nossa comunidade, a comunidade exterior, como funciona um pouco o sistema de pós-graduação brasileiro, pelo menos no aspecto de avaliação. E por que existe avaliação? Por que não pode simplesmente abrir um curso de pós-graduação, receber os alunos, dar os diplomas e fica por isso mesmo? Então, eu queria mostrar para vocês hoje um pouquinho debaixo do capô, como é que funcionam essa parte da avaliação e acreditação das pós-graduações. Claro, estou falando do sistema brasileiro. Bom, quem e por que quem avalia e por que os programas são avaliados? Nós temos uma agência no Brasil vinculada ao Ministério da Educação chamada CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ela promove a avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação. O Sistema Nacional de Pós-Graduação envolve tudo relacionado com a pós-graduação, os cursos, as áreas, os avaliadores, um sistema bastante complexo, mas quase invisível para quem não está na coordenação. É por isso que eu queria mostrar para vocês. E eles fazem isso por quê? Primeiro, eles têm que certificar a qualidade da pós-graduação. Pós-graduação, a gente vai ver que é um investimento pesado do governo brasileiro na melhoria da qualidade, do nível de ensino. É um ciclo. E também essa certificação da qualidade, ela impacta na distribuição de bolsas e recursos, porque essas agências não só elas avaliam e permitem e eventualmente cancelam a permissão dos programas de pós-graduação, mas elas também dão fomento, às vezes mais, às vezes menos, mas esse fomento é em função de vários parâmetros e um deles é a qualidade do programa de pós-graduação. A CAPES também faz isso para identificar assimetrias regionais e de áreas estratégicas do conhecimento. Então, por exemplo, algumas áreas que o governo definir que são estratégicas de conhecimento, pode-se identificar a necessidade de abrir mais cursos de pós-graduação ou de relocar, por exemplo, recursos para que alguns programas sejam abertos em áreas onde não existem esses programas com essa especialidade. Então, é uma forma de planejamento de como a pós-graduação vai se comportar e vai evoluir. Para a gente ter uma ideia, isso aqui é um levantamento que foi feito pela diretora de avaliação, na época da CAPES, sobre o número de programas e o número de cursos, em 2017 e 2019, a última vez que o levantamento foi completo. Um programa é, dentro de uma instituição, uma temática, por exemplo, um programa de pós-graduação em computação aplicada dentro do INPE que oferece cursos de pós-graduação em computação aplicada dentro do INPE. Para simplificar, a gente entende que o programa é a entidade, é o geral, e o curso é o nível, mestrado, doutorado profissional, doutorado profissional. Então, a gente sempre tem mais programas do que curso. Cada curso tem que ter pelo menos um programa associado. Como eu falei, em 2019, porque os dados de 2021 não foram tabulados ainda, nem em 2020, é muita informação, a quantidade de informação coletada pela CAPES é muito grande, então a gente tem sempre um delay nisso. Mas em 2019, a gente tinha quase 4.600 programas de pós-graduação espalhados pelo Brasil, oferecendo quase 7.000 cursos de pós-graduação em mestrado, doutorado e agora, mais recentemente, nas modalidades mestrado profissional e doutorado profissional. Como é que é a distribuição no Brasil? Eu quero dar para vocês uma ideia do tamanho da pós-graduação. Bom, o gráfico mais fácil é o de torta. Quase 60% dos cursos de pós-graduação que tem, dos programas de pós-graduação que tem, eles são mantidos por universidades ou institutos federais, institutos de pesquisa, institutos federais, as universidades federais. Boa parte deles, 23%, são estaduais, alguns são particulares, quase 19%. E nós temos também alguns municípios que têm institutos de ensino superior que oferecem cursos de pós-graduação. Vocês veem que a distribuição no Brasil, infelizmente, ela não é homogênea, né? E seria complicado ter também, porque existem áreas que têm grande concentração, por exemplo, de próprias universidades que fomentam a pós-graduação e tem as áreas que têm grande demanda de áreas específicas de conhecimento. Por exemplo, no Nordeste, a parte de floresta, muita parte de pesquisa relacionada à floresta amazônica fica, evidentemente, mais associado à floresta amazônica, embora a gente faça isso com o INPE também. Mas essa distribuição não é homogênea, mas a gente pode ver que nós temos cursos em todos os estados brasileiros. São 49 áreas de avaliação, acho que a maioria dessas áreas tem em quase todos os estados. A interdisciplinar, com certeza, que a nossa área está presente em todos os estados da federação. Bom, comentei, né? Todos esses cursos são distribuídos, todos os programas são avaliados por 49 áreas de avaliação.
Então, são as áreas que definem, por exemplo, interdisciplinar. Nós temos 4 engenharias, 4 medicinas, cada uma com a sua característica. Nós temos, eu não confesso que eu não lembro todas, são muitas áreas, 49 áreas que avaliam todos os programas. Essas 49 áreas são distribuídas, agrupadas, mais ou menos tematicamente, em 9 grandes áreas, que é esse gráfico que eu estou mostrando para vocês. Mostra a quantidade de cursos que tem, programas que têm mestrado, doutorado, só mestrado, mestrado profissional, doutorado nas áreas diversas. A gente pode ver que a área multidisciplinar, isso é interessante para a gente, porque ela envolve vários conceitos, multidisciplinar pela própria definição, são conceitos de vários cursos, de várias áreas de conhecimento, é uma das maiores, são 770 e poucos cursos, do que eu me lembro, programas, me desculpem, na área multidisciplinar. E também, isso cresce a cada ano. A cada ano existe um ciclo de avaliações chamado PCN, a avaliação das propostas de cursos novos. Em 2019, foram propostos 662 novos cursos. Desses, 120, salvo engano, são da área interdisciplinar, que é a nossa área do nosso programa. Desses 662, 17 propostas são de educação à distância. A maioria deles é acadêmico, embora a parte profissional tenha crescido bastante nos últimos anos. Então, tem um crescimento. Essas propostas não são todas aceitas. São propostas complexas, detalhadas, que têm que ser avaliadas pelas comissões na CAPES e podem resultar na criação de novos cursos ou não. Mas a gente vê que esse foi um recorde em 2019, mas existe um crescimento razoável nos últimos anos na quantidade de programas de pós-graduação no Brasil. E esses programas têm que ser avaliados. Todos eles têm que ser avaliados por aquela razão que eu falei. A CAPES, ela dá crédito para os programas, ela avaliza os programas e diz: esse programa é um programa reconhecido pela CAPES e pode funcionar. Isso quer dizer que a pessoa que estuda naquele programa e tira um diploma, o diploma é reconhecido pela CAPES. É muito diferente de um diploma, por exemplo, nos Estados Unidos não existe essa avaliação rigorosa, então é muito mais fácil você abrir um programa e dar um diploma. Evidentemente, a pessoa tem que estudar, mas não existe uma avaliação assim criteriosa como tem na CAPES. A CAPES basicamente autoriza os programas de pós-graduação oficiais. Fora do programa, fora da CAPES, o programa não é reconhecido como oficial. A CAPES, inclusive, fez uma campanha, uns anos atrás, de não leve gato por lebre. Então, para quem está interessado em cursar uma pós-graduação, o primeiro passo a ver esse programa existe perante a CAPES, é reconhecido pela CAPES? Excelente. Para ser reconhecido, ele teve que ser avaliado. E essa avaliação ela sofreu muitas mudanças nos últimos anos, e é interessante para quem talvez não afete a vida do aluno diretamente, mas é interessante ele saber que existe, por trás de toda a complexidade aparente da burocracia da pós-graduação, existe uma justificação, que é essa formalidade da avaliação. Além da CAPES permitir a existência dos cursos oficiais e garantir esse curso oficial foi avaliado e tem uma nota, o que é importante, ela também, como falei, ela dá recursos. Então, por exemplo, um programa receber bolsa da CAPES, ele tem que ser oficial, tem que ser reconhecido pela CAPES. A avaliação começou na década de 70 e 80. Os programas alguns são mais antigos do que isso, mas a avaliação começou através de um sistema de avaliação razoavelmente simples, anual, envolvendo direto, eram poucos programas, então envolvia uma avaliação direta dos avaliadores e dava 5 conceitos, A, B, C, D e E, para os programas, A sendo melhor. Em 1984, o número de programas de pós-graduação começou a crescer, a complexidade da avaliação também, então a avaliação começou a ser bienal, o que era ótimo também, porque às vezes você demora anos para conseguir um resultado, uma melhora em um problema aparente no programa de pós-graduação. A partir da década de 90, começaram a redefinir os indicadores de qualidade, nós vamos ver vários deles. Reformularam o sistema de avaliação e usaram um modelo com notas de 1 a 7 e avaliação trienal. Esse modelo de nota 1 a 7, de maneira bem simplificada, são programas 1 e 2 estão em observação e têm que resolver problemas na estrutura do programa, problemas no mecanismo de funcionamento do programa. Caso contrário, serão descredenciados e não poderão mais receber alunos. Programas de 3 a 5 são a grande maioria dos programas que nós temos no Brasil. São notas e tem assim, observações e você tem métricas para tentar fazer com que o seu programa melhore. É basicamente você receber uma prova dizendo o que está de errado nela para você tentar de novo melhorar aquele aspecto daqui a 3 anos, que é um certo problema. Os programas de nota 6 e 7 são reconhecidos como programas de excelência com caráter internacional pela CAPES. Inclusive, o fomento, a verba que a CAPES dá para esses programas é diferenciada.
A partir de 98, nós começamos a ter uma ficha única padronizada. A ficha de avaliação, que é o termo que eu vou usar bastante aqui, é basicamente um formulário, é uma prova. O programa declara as informações, comprova através de sistemas, e essa ficha é usada pelos avaliadores para determinar a nota do programa. Bom, pouco mais recente. Em 2001 e 2004, a ficha de avaliação tinha 28 itens nessas 7 categorias. A CAPES quer saber sobre a proposta do programa, informações do corpo docente, as atividades de pesquisa, atividade de formação, informações sobre o corpo discente, os alunos, informações sobre teses, dissertações, produção intelectual. Essa foi, de grosso modo, a ficha usada em 2001 e 2004, com 28 itens. Cada desses 7 itens era subdividido. Perdão. Da avaliação trienal de 2017 em diante, 2007 em diante, o número de itens caiu e apareceu um quesito novo, inserção social. A CAPES começou a reconhecer que um programa de pós-graduação, os programas de pós-graduação no Brasil, não poderiam simplesmente ser para formar pessoas. Parece que é o esperado, mas é formar pessoas para alguma coisa. Então, o papel do programa na inserção social, no que ele faz para colaborar com a sociedade geral, começou a ter um peso. Então, nós tivemos essa ficha em 2001, 2007 com 21 itens, começou a ficar mais simples, com esses 5 quesitos, e ela foi ajustada em 2008 e aplicada nas próximas avaliações trienais. Em 2017, tivemos a avaliação quadrienal com 18 itens, começou a simplificar mais ainda, mas os itens começaram a definir indicadores dos processos quantitativos não relacionados à qualidade da formação. Então, ela contou muito número, quanto que a gente faz disso, quanto que a gente faz aquilo, mas sem ênfase na qualidade. Por que a gente faz isso, por que a gente faz aquilo, como a sociedade é afetada, qual é a vantagem da gente fazer tal e tal ação que ela é contabilizada na nossa ficha de avaliação. Bom, durante esse tempo todo de avaliação, apesar de eu falar que é de 3 em 3 anos, é uma coisa que não para, é um ciclo contínuo, você tem que preencher documentos, os coordenadores e os docentes têm que preencher documentos, a CAPES tem que avaliar, eles têm que procurar as métricas, não é uma coisa assim que acontece só durante uma época, embora pareça, é um processo contínuo e é complexo. Em parte, a CAPES começou a ver que estava ficando complexo demais, essa é uma opinião minha, e começou a instituir comissões para analisar o sistema e tentar ter uma métrica diferente, que ela fosse mais justa, que ela fosse mais, de certa forma, social, que ela não fosse puramente numérica por publicações. Ela quer saber qual é o impacto da pós-graduação. E começaram a fazer comissões e aprovaram uma proposta de aprimoramento da avaliação da pós-graduação em 2018, usando ideias de universidades europeias, por exemplo, de universidades americanas, que usam avaliação multidimensional. Elas não avaliam uma dimensão e dizem a nota é tal. Elas avaliam várias dimensões, no final sempre vira uma nota só, mas ela tem a capacidade de mostrar o impacto da universidade, do programa de pós-graduação de uma universidade, em diferentes áreas. Ao mesmo tempo, também começaram um estudo para ter um QALYS único. O QALYS é um indicador da qualidade de um periódico, de uma revista. Cada uma das 49 áreas que eu mencionei tinha o seu QALYS, o que causava algumas aberrações. Por exemplo, uma revista, não vou citar nomes porque são dezenas de milhares de revistas listadas, mas uma determinada revista, ok, talvez menos de 10 mil, mas é um bocado. Mas uma revista ela poderia ter uma nota muito boa no QALYS de um programa, de uma área, dizendo, olha, essa revista é fantástica, publique nela, que ela vale mais ponto, e ela poderia ser mal avaliada no QALYS de outra área, o que complica um bocado. Complica porque nós temos as distorções entre áreas, inclusive entre áreas correlatas. Então, áreas bem próximas poderiam ter notas diferentes no QALYS. E nós tínhamos também a dificuldade em refazer essa avaliação, porque essa avaliação tem que ser feita de tempo em tempo. Então, a proposta da CAPES foi fazer um QALYS único, eles têm uma metodologia para isso. Cada revista agora tem a mesma avaliação, e essa avaliação impacta na nota do programa. Ela impacta num dos quesitos que mede a publicação do programa. E a CAPES também começou a trabalhar em novas ferramentas de coleta de dados. Isso aí tiveram um avanço enorme, mas ainda não está pronto. Teremos várias ferramentas onde a gente provê informações sobre a pós-graduação e a CAPES usa essas informações para avaliar os programas. Bom, isso foi feito através de grupos de trabalho. Eles criaram 10 grupos de trabalho, cada um com uma área específica. Esses são alguns deles. Então, por exemplo, acabei de comentar do QALYS. O QALYS Periódicos foi um grupo de trabalho que trabalhou aqui, que fez a proposta.
classificação de livros foi outra, internacionalização foi outra, e algumas que são bem importantes para a gente, impacto e relevância para a sociedade. Isso era um quesito quase esquecido nas últimas avaliações, nas avaliações de 2017 e antes. Perguntava qual era o impacto, a gente dizia, a gente tem impacto, ok. Agora eles querem que a gente quantifique, explique. Isso é bem importante para a gente, na verdade é um pouco animador. Existe um investimento muito grande na pós-graduação brasileira, e a gente não pode, nós como brasileiros, também é uma opinião minha, nós não podemos simplesmente dizer, ok, formamos X mestres e doutores. Nós temos que formar nas áreas que mais impactam na sociedade, nas áreas que mais impactam no avanço do conhecimento. Nós não temos só que fazer, nós temos que ter uma justificativa para fazer, essa justificativa tem que ser a motivação. Então, algumas das novas áreas que a CAPES vai começar a avaliar em detalhes são bem interessantes para a gente. São um desafio para os programas, que os programas agora têm que ir nessa direção. Não podem simplesmente ser universidade por ser universidade. Outra área que impacta nisso é a inovação e transferência de conhecimento. A gente não pode simplesmente, pronto, está aqui o diploma, está aqui o aluno formado, está aqui a publicação dele. A gente tem que fazer esse conhecimento chegar à sociedade, chegar à empresa, chegar à indústria. Isso, eventualmente, vai fazer o Brasil avançar em várias áreas, por exemplo, que a Coreia do Sul tem avançado, que o Japão avançou, quando eles começaram o investimento em educação, no caso deles, na década de 70. Bom, como eu comentei, agora nós temos que ter um foco maior. A CAPES vai cobrar isso da gente, e os programas têm que ter um foco maior na qualidade da formação de doutores e mestres. Quantidade é bom, mas agora é qualidade. Não adianta ter uma fábrica de formar doutores e mestres se o produto desses doutores e mestres da pós-graduação não tem uma relevância social, não tem um impacto, não tem uma aplicação. A nova ficha de avaliação também ela vai ter uma redução no número de quesitos e itens. Então, eles vão definir melhor agora, desculpem, a qualidade dos programas com ênfase na formação do discente. Desculpem. Nós vamos ter uma ênfase maior na avaliação de resultados do que de processos. Então, olha, é muito interessante que a gente tenha tantas disciplinas que cobrem tantos créditos, mas eles querem saber se o resultado disso é uma melhoria do processo em geral. E essas fichas, que eram de 49 fichas diferentes, vão ser unificadas para as 49 áreas. Essas fichas, sendo unificadas, elas vão permitir a comparação entre os diferentes programas. Essa comparação não é para falar que um programa de medicina da Universidade X é melhor que o programa de engenharia da Universidade Y. Ele é simplesmente facilitar a cooperação para o planejamento estratégico da pós-graduação. Bom, essa mudança, a gente está nesse ponto agora. Em vez de toda aquela complexidade que eu mostrei de números esquisitos, nós temos agora 3 dimensões para avaliação. A da proposta do programa, das atividades de formação e dos impactos acadêmicos e sociais. Cada programa de pós-graduação no Brasil será avaliado nessas 3 dimensões. Os quesitos, que eram 18 em 2017, passam a ser 12 itens só. São 3 quesitos com 12 itens, que são essas que eu comentei. Essas fichas são públicas, para quem tiver curiosidade. Então, você pode ver exatamente, é como se fosse avaliação numa escola de samba. Você pode ver exatamente quais são os critérios que serão avaliados. No critério de programa, esse é um gráfico que é bem interessante para quem está gerenciando um programa de pós-graduação. E, como eu falei, minha intenção nessa apresentação aqui é mostrar para vocês um pouquinho como é que funciona o mecanismo por baixo do capô. Esse diagrama mostra o que a CAPES espera de um programa de pós-graduação. Nós temos que formar recursos humanos e produzir conhecimento. No caso da área interdisciplinar, que é a nossa área, nós temos várias áreas de concentração, cada área tem linha de pesquisa, cada linha tem projetos, docentes associados, uma estrutura curricular do programa que dá apoio a essas linhas, essas áreas, e isso é um ciclo que tem que ser avaliado de tempos em tempos. O programa será avaliado pela articulação, interdisciplinaridade, dedicação, docentes permanentes estáveis, percentual de envolvimento, autoavaliação do programa, infraestrutura da instituição e aderência a um plano de desenvolvimento institucional, plano diretor institucional. Na área de formação, temos o mesmo gráfico aí, mas ele diz que nós temos que medir agora a quantidade e qualidade de teses e dissertações, o perfil dos nossos egressos, o que acontece com o egresso que sai do nosso programa. Ele é empregável rapidamente, ele vai para a indústria, ele vai para ensino, tudo isso tem que ser medido e apresentado. Temos que ter um acompanhamento dos egressos também, não é só o perfil do egresso, mas o acompanhamento ao longo do tempo. Nós sabemos que é complicado você sair diretamente de um programa de pós-graduação e passar num concurso, porque a quantidade de concursos é muito menor que a quantidade de formados, a verdade é essa. Mas nós temos que ter acompanhamento disso e saber aonde estão os nossos egressos.
Isso, embora seja um bocado de trabalho, é excelente, porque o programa não pode mais virar uma fábrica de dar o diploma para um e vai embora. Nós temos que ter um projeto, alguma forma de acompanhar o que acontece com eles depois da graduação. Outras coisas são aderência a portarias da CAPES, que diz quem é docente e quem não é docente, e uma série de índices que são calculados baseados na produção científica. Esses índices são inevitáveis. Eles dizem quanto que a gente contribui com a ciência mundial, brasileira e mundial. E, por fim, a maior novidade é que agora nós não somos só formadores de pessoas, nós temos que ter um impacto na sociedade. Como eu falei, a minha opinião pessoal é que isso é ótimo. Nós não podemos mais ter programas que estão só envolvidos com a missão deles, de formar pessoas e produzir esse cara. Eles têm que produzir conhecimento para alguma coisa. Então, eles querem saber qual é o impacto dos programas profissional, social, educacional, tecnológico, econômico, cultural e artístico, entre outros. Claro que alguns programas não vão ter impacto em todas essas áreas, pela natureza dos programas, mas todos eles podem descrever qual é a vantagem desse programa existir e receber recursos do governo e ter a permissão para continuar funcionando. Ele forma pessoas da área tal que é necessária, ele aumenta o índice cultural de alguma coisa, ele mantém a memória viva de determinada tecnologia, determinada técnica, determinada arte. Então, todo programa vai ter que descrever o seu impacto na sociedade. Além disso, nós temos que ter intercâmbios, parcerias nacionais e internacionais. Tem uma ênfase muito grande dada em internacionalização a partir de agora. Bom, isso, como eu falei, é uma visão rápida, debaixo do capô, como é que a CAPES avalia os programas de pós-graduação. E agora eu vou vestir o chapéu de coordenador do programa de pós-graduação em computação aplicada do INPE. Essas mudanças estão sendo discutidas desde 2017, a gente já teve reuniões em 2019, e a CAPES manda um bocado de informação para a gente para dizer como é que estão sendo feitas as modificações e o que impacta na gente. E eu, como coordenador, tenho o papel de adaptar o nosso programa e melhorar ele para atingir os quesitos que a CAPES tem demonstrado para a gente. O INPE é uma instituição única, é uma verdade clara, mas às vezes a gente tem que lembrar disso. Nós não somos uma universidade, nós somos um Instituto de Ciência e Tecnologia. Existe uma lei diferente no Brasil que rege os ICTs, é diferente das universidades, não quer dizer que é melhor ou pior, mas para a gente nós temos algumas vantagens em ser um ICT. A primeira vantagem é o seguinte: o INPE tem uma missão única no Brasil. Quer dizer que se existe ciência e tecnologia espacial, é feito em universidades também. Mas como missão institucional, nós só temos o INPE, não temos um concorrente. Cada instituição de Ciência e Tecnologia, do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações, ela tem também uma missão única. Nós temos o Renato Arquer, nós temos a INCC, a Fiocruz é de saúde. Nós temos vários institutos, cada um tem uma missão bem clara. Isso é ótimo para a gente sabe o que a gente tem que fazer. É uma diretiva bem clara e uma direção para a gente investir em pesquisa, desenvolvimento e pós-graduação. Por existir essa diretiva, nós já sabemos qual é o nosso impacto técnico, científico, ambiental e social, até o social. Então, se o INPE cumpre a sua missão e a pós-graduação em computação aplicada atende essa missão, a gente está atendendo ao impacto, aos impactos, às missões, aos números que o INPE apresenta nessas áreas. Então, é fácil para a gente procurar algo de inserção ambiental, por exemplo, que é a missão do INPE, basta a gente aderir à missão do INPE. O INPE também, pela sua história, tem uma alta capacidade de formação de novas pessoas, atração de talentos, formação e nucleação. Essas pessoas vão para universidades depois, vão para centros de pesquisa, vão para empresas e conseguem montar núcleos de pesquisa e atuação que a gente teve alguma participação pequena que seja nessa criação. E nós temos uma interação potencial com a indústria, ela tem que ser melhor explorada dentro do próprio INPE. Mas é relativamente fácil, nós não temos que procurar, por exemplo, algumas missões, algumas parcerias, elas naturalmente vêm para a gente ou pelo interesse da empresa ou por demanda institucional. Então, falar em demanda institucional, nós temos muitos projetos de pesquisa pura aplicada tecnológica no INPE. É uma frase assim, positiva, problemas não nos faltam, mas problemas para resolver. Então, gente com ideias, missões que precisam de aspectos computacionais, de simulação, desenvolvimento de software, até hardware, que não é uma parte que nos toca muito, nós temos outros programas no INPE que fazem isso, mas o que não falta no INPE são projetos de pesquisa pura aplicada tecnológica, parcerias que aparecem, demandas, o que não falta para a gente é procurar um problema para ser resolvido, de preferência envolvendo a pós-graduação com os alunos docentes e discentes. Nós temos vários grandes projetos que envolvem muitas pessoas, desculpem,
muitos departamentos no INPE, nós temos vários projetos em parcerias internacionais, acordos, expectativas, missões conjuntas. Então, nesse ponto, o INPE é único e eu acredito que está bastante capacitado para atender as demandas da CAP nos quesitos que eles pedem, por exemplo, de inserção social. Não necessariamente social, de problemas sociais, mas de solução de problemas da sociedade, avanço da ciência do Brasil. Quando a gente coloca um satélite em órbita que está monitorando queimadas, nós estamos colaborando com a sociedade. Quando a gente faz simulações que elas permitem prever o tempo e o clima, nós estamos colaborando com vários aspectos da sociedade. Então, essa missão que ela é única no INPE e natural para a gente. Mas a gente precisa abraçar a ideia de que nós somos o ICT. Isso é um tema do planejamento estratégico do INPE que está vindo em tona o tempo todo. Nós temos que aumentar as associações internas e externas. Nós temos que nos voltar mais para a missão do INPE. Procurar esses problemas práticos que eu falei que não nos faltam, no bom sentido, nós temos muito mais problemas que gente para resolver, e a gente pode até escolher os problemas que são mais importantes ou mais instigantes. Nós temos que usar a infraestrutura que o INPE tem para a gestão de projetos de propriedade intelectual. Essa infraestrutura está em formação, mas eu tenho confiança que em 2 anos a gente vai poder colaborar muito com esse pessoal, que vão poder colaborar com a gente também. Nós temos que, dentro da pós-graduação e em consonância com o INPE, criar um portfólio de projetos, desses projetos com disciplinas, ferramentas, metodologias, que é o arcabouço, vamos dizer, o arsenal que a computação aplicada tem dentro do INPE para resolver os problemas que nos aparecem. E nós temos que aumentar a nossa oferta de vagas e bolsas para o Brasil e o exterior. Essa é uma meta para tentar avançar a inserção do INPE. Quais são as ações que devem ser tomadas na pós-graduação com a computação aplicada em breve? Nós vamos endereçar diretamente algumas das métricas. É curioso quando a gente vê que algumas das métricas que a gente é avaliado, a gente já faz há décadas, mas nós temos que melhorar e deixar público, deixar claro que métricas são essas. Por exemplo, impacto na sociedade. Nosso impacto é evidente, a gente colabora com grandes projetos, a gente colabora com esforços de fora do INPE, com sociedades, com outras instituições. Nós temos vários casos de sucesso, os nossos egressos, por exemplo, temos muitos casos de sucesso lá de pessoas que saíram do INPE e foram para a empresa, foram para universidades. Tudo isso nós temos, mas talvez falte uma propaganda um pouco melhor. Temos que trabalhar nesse acompanhamento dos egressos. Temos que aproveitar melhor a nossa produção tecnológica. Isso é nós vamos ver efeitos práticos disso bem em breve. Um aluno, para fazer uma tese, ele faz um software. Esse software ele não é registrado. Por que não? A gente tem que registrar esse software, porque ele é um produto tecnológico que pode beneficiar a sociedade. Temos que trabalhar na autoavaliação e ter um melhor planejamento do programa e um alinhamento ao planejamento estratégico do INPE. Essa é a parte que é debaixo do capô da pós-graduação em computação aplicada. Pessoal, essa é a apresentação que eu queria falar para vocês. Eu queria dar uma ideia vaga, como eu falei, é muito complexa, de como é a avaliação dos programas de pós-graduação e de como é que a gente tem que reagir em relação a isso. Não afeta diretamente, por exemplo, o dia a dia dos alunos, mas é bom eles saberem que algumas ações que o programa tem que tomar, que o INPE tem que tomar, elas são em função disso. E eu fico aberto para perguntas. Eu acho que eu terminei bem antes, mas estou aberto para perguntas. Obrigado a todos. Certo, Rafael. Muito obrigado. Aqui nós temos algumas perguntas que o pessoal enviou no Slido. O Júlio Pimenta, da Univap, ele perguntou, para o doutorado, para entrar no doutorado, precisa de mestrado ou casos específicos pode ir direto da graduação ao doutorado? Depende do regimento do programa. Alguns programas permitem, sob certas condições, que a pessoa entre no doutorado direto. A CAPES, por exemplo, ela não fiscaliza os programas um por um, mas ela reconhece a possibilidade de que um aluno que não tem mestrado entre direto no doutorado. Mas ela tem regras específicas em relação à bolsa sobre isso, e essas regras são realmente bem críticas. A gente assume, de forma geral, que uma pessoa que está fazendo um mestrado, ela está se preparando para o doutorado ou não. Ela pode desistir de fazer um doutorado, não é demérito nenhum, e procurar um emprego. Isso não é ninguém é obrigado a fazer doutorado, né? Mas, em princípio, existe a possibilidade, é preciso ver em cada regimento de cada programa de interesse, e aí uma sugestão que eu dou é o seguinte, é ver as condições. Porque entrar direto no mestrado e depois você entrar no doutorado, quando você entra no doutorado,
quem avalia a sua inscrição fala, essa pessoa já fez o mestrado, ela já tem um preparo científico, já tem uma base. E para entrar direto no doutorado, existem critérios mais complexos, depende de cada programa. Espero ter respondido. Certo, muito obrigado. O Rafael Marinho, do INPE, ele perguntou se os tecnólogos podem ingressar no programa de pós-graduação do INPE. Rafael, se eu pudesse contar toda a história. Eu era tecnólogo, sou tecnólogo, ainda sou tecnólogo. Durante um tempo, a gente não podia, porque o tecnólogo não era reconhecido como curso superior. Então, até a década de... década de 90, salvo engano, existia restrição severa dos programas de pós-graduação em aceitar tecnólogo. O que não fazia muito sentido, porque o tecnólogo é reconhecido como curso superior pelo MEC. Hoje em dia, não existe essa restrição. Tecnólogo é curso superior, ponto. Se o requisito para entrar no mestrado é ter curso superior, a pessoa pode se inscrever. Se vai ser aceito, depende das condições da casa, depende das condições do programa de pós-graduação que avalia. Mas, em princípio, oficialmente não existe. Antigamente não existia, mas existia uma reticência muito grande. Mas hoje não existe mais. Aqui nós temos vários tecnólogos, bons tecnólogos, inclusive. Certo. A Ingrid Mendes, da UFPA, está perguntando se o INPE possui algum programa de incentivo às mulheres na computação. Se sim, qual que é? Não, nós não temos. Eu confesso que, por um lado, para mim é tudo igual. Talvez seja um problema de não procurar, porque nós temos, não só na computação, nós temos cientistas, mulheres aqui, de alto renome reconhecidas. Mas, eventualmente, é um tipo de coisa que a gente tem que procurar, não por causa do INPE, não por causa da computação, mas por causa de tecnologias exatas, que existe sempre um esforço de meninas das ciências, programadoras em Python, existe sempre esse esforço. Nós sempre apoiamos, mas nós nunca fizemos nada oficialmente, talvez seja um caminho a procurar. Mas, lembrando, não é por um problema do programa, do problema do INPE, mas talvez seja um problema de cultural, de atrair mais mulheres para a ciência em geral. Sim, certo. Tem outra pergunta aqui da Sabrina Marques, também do INPE. Ela pergunta se as pós-graduações na CAPES se diferenciam da pós-graduação em universidade, que foi o que você comentou no final também, um pouco. Ok, talvez eu não tenha explicado direito. As pós-graduações, ela está falando da CAP? Isso, as pós-graduações da CAPES se diferenciam. A diferença básica que a gente tem que assumir cada vez mais é que nós, como nós somos uma instituição de ensino superior, nós temos uma oportunidade clara de estar envolvido em um ambiente de ciência e tecnologia. Não é que a universidade não esteja. A diferença para o diploma não é nenhuma. Certificado nenhuma. Para a CAPES, para o sistema de pós-graduação, não existe nenhuma diferença. Mas, internamente, nós temos forças dentro do INPE de ter envolvimento com pesquisas, com grandes projetos, com missões institucionais, que elas podem ser melhor exploradas. Então, a pessoa pode, por exemplo, sair com um certificado, que é um mestrado, doutorado, igualzinho de qualquer universidade, mas ela se envolveu, pela experiência dela, em um projeto de grande porte, que é uma missão do INPE, que tem longa duração, e não um projeto assim, vamos fazer alguma coisa para ver se funciona. Embora valha a pesquisa pura aplicada no INPE. Então, na verdade, a diferença nós temos mais oportunidades aqui que a gente tem que explorar melhor. Espero ter respondido. Certo. O Luciano, da UFRPE, ele está perguntando por que a maioria dos programas de pós-graduações privados são melhores avaliados do que a maioria dos programas de pós-graduações das universidades públicas? Eu não tenho certeza disso. Existem universidades privadas que são muito bem avaliadas. Muito bem. Mas eu não diria a maioria. A distribuição, essa é uma pergunta interessante. Tem no portal de dados aberto da CAPES, se a gente ficar meia hora lá, a gente pode fazer um projeto Data Science com isso. Eu chutaria que a distribuição é bem próxima. Não generalizaria isso. Mas uma diferença que tem é que nós temos muitos programas de pós-graduações nas universidades públicas, nos institutos públicos, que eles são mais antigos. Por ser mais antigos, são mais organizados e acabam tendo uma nota melhor. Por outro lado, nós temos o outro lado da curva. Nos últimos anos, aquele maior crescimento que teve, foi em muitas universidades públicas. Então, sendo sincero, eu não sei se tem diferença. Se tiver, ela deve ser por aspecto. É um exercício interessante para dar uma olhada.
nos dados da CAPES. Certo. Esses dados ficam disponíveis no site da CAP mesmo, né? No site da CAPES. Se você procurar da CAPES, isso. Se você procurar a plataforma Sucupira Dados Abertos, tem uma quantidade de dados lá enorme, tão grande que a gente que avalia isso, que está sempre de olho, às vezes a gente se perde. Mas eu lembro de já ter feito há uns 3 ou 4 anos atrás exatamente esse levantamento que esse rapaz perguntou. Particular e pública, eu fiz por estado. Você consegue, por exemplo, toda a nota de todo o programa público, estadual, municipal, todas as áreas, é uma tabela gigantesca, mas esses dados estão lá, é só pegar, abrir e realmente dar uma olhada. Infelizmente, o que nós não temos da CAPES são muitos dados históricos, porque as avaliações elas mudam de 3 em 3 ou 4 em 4 anos, então às vezes você tem dados que não são fáceis de comparar. Mas a maioria dos dados mais recentes, de 2017, estão lá. Certo. Tem uma pergunta aqui do Luan Orion, que é aluno da CAP no INPE. Ele pergunta qual o impacto que a produção discente possui na nota da avaliação da CAPES. Produção discente tem um impacto muito maior na última avaliação. Essa última avaliação são aqueles quesitos todinhos. Eu não tenho a tabela aqui, também é uma tabela pública, que pode ser encontrada no portal da CAPES, na área interdisciplinar. Mas a produção discente associada a docente, ela tem um peso muito maior hoje em dia do que a produção docente pura. Isso não acontecia anteriormente. Anteriormente, a produção docente pura ela tinha um valor bem alto. Agora, todos esses valores foram diluídos. Então, a produção discente do aluno com um docente ou do aluno entre os alunos, ela tem um peso bem maior agora. Sempre que a gente fala um peso bem maior, tem que lembrar que são 3 áreas, cada área tem 5 quesitos de 20%, e esses quesitos têm indicadores. Então, às vezes, é 20% de 20% de um terço. Mas é um impacto, somando tudo, é um impacto razoável. Certo. Tem uma pergunta do Rafael Santos, do INPE. Ele pergunta, há previsão de alteração no formato da CAP INPE para um formato semipresencial ou mesmo 100% remoto? Só para ter certeza, Rafael Santos sou eu, do INPE. Desculpa, Leonardo Santos, é o docente da CAP. Voltando para a pergunta. Há previsão de alteração no formato da CAP INPE para um formato semipresencial ou mesmo 100% remoto? Não existe a previsão. A gente está numa época difícil de pandemia. Pandemia afetou todo mundo de várias maneiras, algumas bem mais, vamos ser bem diretos, foram mais trágicas do que o funcionamento da pós-graduação. E o que aconteceu é que todos os programas de pós-graduação, graduação, todos os programas do Brasil se adaptaram, para ninguém perder muito tempo, se adaptaram à forma remota. Isso trouxe vantagens para a gente consegue alcançar mais pessoas. Mas, por outro lado, a minha opinião como coordenador, a vantagem de um aluno de pós-graduação estar em contato próximo com outros alunos e com os docentes é muito grande. A formação de grupos, parcerias, nem que seja, deixa eu ver o seu trabalho, o que você está fazendo. Essa proximidade, ela tem vantagens enormes. A rede de contato funciona melhor pessoalmente. Então, o que deve acontecer é alguns eventos, alguns treinamentos, não necessariamente os cursos, continuarão sendo híbridos, remotos, mas a gente quer que o presencial volte. Nós temos uma estrutura muito boa no INPE, nós temos salas, o campus é ótimo, então a gente quer que volte porque é um valor muito grande para os alunos entrarem em contato com os docentes, com pessoas de outra área, e dentro de um INPE, ou dentro de uma universidade em geral, você está andando dentro de uma universidade, você vai lá no corredor, vai ver um cartaz, simpósio de alguma coisa que você nem sabia que tinha, mas vai lá e participa e faz um contato. Então, esse contato pessoal é muito bom. Então, a gente espera que, eventualmente, a gente consiga voltar ao presencial com algumas ações remotas. Certo. Tem 2 perguntas aqui que elas estão, de certa forma, relacionadas. A Sabrina Marques, do INPE, pergunta como funciona o ingresso na pós-graduação do INPE. E o João Pedro Santos, da UFG, ele pergunta quantos programas de pós-graduação há no INPE e se há pesquisas voltadas em astrobiologia ou astroquímica no INPE. Vou responder essa primeiro. Nós temos 7 programas de pós-graduação. Nós temos computação aplicada, engenharia espacial, astrofísica, ciências do sistema terrestre, assessoramento remoto, geofísica. É que nem o nome de 7 anões, tem sempre um 7º que falta. Meteorologia. Certo? Então, de astrofísica, tem um pessoal trabalhando com astroquímica, salvo engano. Se você procurar no Google por INPE, pós, astrofísica, eu não sei astrobiologia, mas eu sei que eles já tiveram seminários em astrobiologia. Mas você pode entrar em contato com a Cláudia, que é coordenadora, e ver mais informações sobre isso.
A pergunta sobre como é o ingresso, cada programa tem regras ligeiramente diferentes, mas nós temos um sistema, primeiro, que é um sistema de inscrição. Nós temos uma página no portal do INPE da pós-graduação, também é só entrar no Google e encontrar. Vocês vão ver esse sistema de inscrição, onde você fornece vários documentos, identificação básica, diploma do mestrado digitalizado, alguns documentos, cartas de recomendação. No caso da computação aplicada, é necessário um plano de pesquisa. Esse plano de pesquisa, a melhor coisa que você faz é entrar em contato com um docente de uma área que seja de seu interesse, através de referências, através de contatos. Procure como for, se não encontrar, entre em contato com a coordenação também, o e-mail está lá na página, e faça um plano com essa pessoa dizendo, gostaria de ir no INPE para estudar. E aí você detalha nesse plano, não precisa ser muito a fundo, uma área que é de competência do INPE. Esse é um ponto que é bem importante. O INPE seria irresponsável a gente aceitar um aluno que vem fazer pesquisa em uma área que a gente não domina. Isso não seria, francamente, do ponto de vista do aluno, seria uma perda de tempo. Então, o ideal é que o aluno venha para cá e já saiba quais são as áreas que a gente trabalha para procurar se inserir numa área dessas. Depois da inscrição é feita uma avaliação. Nos 2 últimos anos, por causa da pandemia, essa avaliação, que eram 3 etapas, foi a análise do currículo, tem uma prova básica de computação e matemática que nós não aplicamos por causa da pandemia, seria muito complexo fazer isso via remota com todo mundo, e nós temos uma entrevista. Quando a pandemia acabar, a gente vai ter essas 3 áreas, mas, por enquanto, pelo menos uma análise de currículo para ver se o aluno está apto a entrar no mestrado, doutorado. Análise de currículo e a entrevista para ver se o aluno sabe o que nós fazemos no INPE e se nós somos o melhor instituto para ele fazer pós-graduação. Essas opções continuam. Se a pandemia acabar, vamos torcer, a gente tem uma prova básica de matemática, cálculo básica mesmo, nível quase pouco acima do vestibular. Esses critérios são levados em consideração para passar depois para uma nota, uma avaliação para as pessoas. Certo. Temos uma pergunta aqui da Regina Oliveira, da UFPA. Ela pergunta, a publicação de artigos é obrigatória para todos os discentes? Atualmente, pelo nosso regimento interno e pelas próximas versões do regimento em planejamento, a publicação A publicação, a gente fala obrigatório, o pessoal faz aquela cara, mas obrigatório é o seguinte, você como mestre, doutor, é esperado que você publique, e também é uma forma de você mostrar o seu resultado para a sociedade, para a comunidade científica. Então, a gente incentiva e cobra que a pessoa publique um artigo. Certo. Tem uma pergunta aqui do João Lucas Silva, da UFMT. Ele pergunta, sobre a internacionalização dos programas de pós-graduação, o mestrado, o doutorado, o sanduíche é dispositivo mais efetivo aplicado? Desculpa, eu perdi a parte do doutorado do sanduíche. Se o mestrado e o doutorado sanduíche é o dispositivo mais efetivo aplicado sobre a internacionalização dos programas? Não necessariamente. A gente não vê como sendo assim o mais efetivo. Primeiro que é o seguinte, as bolsas que nós temos hoje, as regras do próprio programa Print, ele não permite, não contempla o mestrado sanduíche, só o doutorado sanduíche. Se eu pensar no programa, uma forma muito boa da gente ter internacionalização é envolver os docentes do programa que não tiveram a oportunidade de estudar no exterior. Manda uma pessoa para lá, passa um tempo, volta cheio de ideias e contatos. Mas se eu pensar na formação do aluno, é muito importante que, se ele tiver a chance, ele pegue uma bolsa de doutorado sanduíche e passe 6 meses a 1 ano fora. É uma experiência única, a pessoa volta de lá com a mente aberta, com contatos, com tudo isso. Então, é muito efetivo para o aluno, muito bom para o programa também. Mas existem outras ações que a gente pode. Tudo depende muito. E a pandemia atrapalhou bastante a vida da gente. Nós conseguimos, antes da pandemia realmente começar, nós conseguimos trazer 3 pesquisadores de renome do exterior para passar 2 semanas no INPE, oferecendo palestras, mini-cursos, fazendo contato. Depois da pandemia veio que cancelou tudo. Mas, em princípio, tem vários mecanismos. O mais eficiente eu não saberia dizer, porque depende um bocado. Mas, para o aluno, é uma experiência que, se vocês tiverem a oportunidade, invistam no primeiro dia que vocês entrarem no doutorado, comecem a pensar, eu vou passar X meses na universidade tal, eu vou me preparar para isso. É uma experiência fantástica. Certo. Tem uma pessoa aqui que ela não se identificou, mas a pergunta dela está
tem bastantes votos aqui, que é as pós-graduações do INPE possuem algum tipo de assistência estudantil, auxílio moradia para quem vem de outros estados, auxílio alimentação ou alguma outra coisa? Não, infelizmente, o que acontece? O INPE, por ser um órgão do governo, tem regras bem estritas sobre a verba e como a gente pode usar essa verba. Então, ela tem que estar atrelada à missão. Isso é uma natureza. Então, nós não temos isso. O que nós temos são as bolsas que a CAPES e o CNPq oferecem. Nós temos, não é um apoio financeiro, mas nós temos um apoio logístico da comunidade de alunos. Então, por exemplo, quer ir lá para o INPE, você procurar, por exemplo, entrar em contato com a Associação dos Bolsistas da pós-graduação que a gente tem, eles podem indicar locais para morar, indicar repúblicas que existem, mas na parte de apoio financeiro nós não temos. Certo. Tem uma pergunta aqui do Alexander, que é da UNMSM do Peru. Ele pergunta, quais são os requisitos para participar de um intercâmbio no INPE? Atualmente estou fazendo mestrado de Geofísica em Lima, no Peru. Ele quer fazer um intercâmbio no INPE, ele é da Geofísica no Peru. Existem caminhos para isso. Tem que ver se, por exemplo, uma agência de fomento do Peru pode apoiar a vinda dele para o INPE. Se vier, a gente tem que fazer uma formalização de uma parceria. Mas essa é uma resposta complexa. Teria que ver quais são as condições, por exemplo, da agência de fomento do Peru e ver se existe algum programa de bolsas no INPE que ele possa se encaixar. As bolsas de pós-graduação, eu sei que não existem essas nessa categoria, mas existem bolsas de projeto que não são, como eu falei, da pós-graduação, em que às vezes alguém pode conseguir uma verba para trazer alguém de fora por um tempo. Para isso, eu pediria que ele entrasse em contato com coordenação.cap@inpe.br, que eu posso tentar responder essa pergunta com mais calma. Certo. O Augusto Carvalho, da UFU, ele pergunta, no INPE, existe a possibilidade de cursar alguma disciplina isolada por alunos de outros programas? Sim. Ainda mais agora, durante a pandemia, foi facilitado. Nós damos uma certa... você participar de uma disciplina isolada tem um processo de matrícula também, porque apesar do aluno ser isolado, ele está matriculado na disciplina. Então, ele tem que cumprir as obrigações da disciplina. Se você procurar no calendário da pós-graduação também, na página do INPE, você vai ver lá as datas de matrícula. Durante a pandemia é fácil, porque é tudo remoto. Mas na CAP, cada docente tem autonomia para definir se aceita ou não disciplinas isoladas. Por quê? Porque tem disciplina que é expositória, tem disciplina que é projeto, tem disciplina que dá um trabalho considerável. E tem docente que limita ou não. Cada um tem a sua autonomia para isso. Então, seria procurar as disciplinas de interesse, entrar em contato com o docente e ver as condições de oferta. Mas, em princípio, programas de pós-graduação, em geral, podem até aceitar esses créditos das isoladas. Então, por exemplo, nós temos alguns colegas do ITA que fazem a disciplina aqui, cumprem todos os requisitos e podem usar o crédito no ITA. Isso é comum até. Certo. Tem uma pergunta do Tiago Baroni, da UNB. Ele pergunta, existe alguma previsão de revisão da plataforma Sucupira? Pergunta complementar, tem alguma possibilidade de aderirmos a parâmetros internacionais? Haver menos? Desculpe. A pergunta é, existe alguma previsão de revisão da plataforma Sucupira? E ele complementa, tem uma possibilidade de aderirmos a parâmetros internacionais? A resposta é sim para os dois. A plataforma Sucupira está passando por evoluções, passou por uma grande evolução agora para avaliação quadrienal. A plataforma Sucupira, para quem não conhece, é o Lattes dos programas de pós-graduação. Você tem um Lattes onde você coloca as suas ações, as suas pesquisas, suas publicações. Na Sucupira, a gente faz isso para um programa de pós-graduação. Ela está sendo modificada porque ela vai ser combinada com outras plataformas para coleta unificada de informações. Isso é um esforço grande da CAPES previsto para estar pronto em 2020, mas aí veio a pandemia, veio a avaliação, veio uma certa confusão e não está operacional ainda. E teremos quesitos que parecem com critérios de avaliação internacional, parecidos, por exemplo, com a avaliação multidimensional feita na União Europeia, mas adaptada para algumas realidades brasileiras, porque, queira ou não queira, no Brasil a gente tem uma centralização com a CAPES. Então, não adianta usar alguns parâmetros da avaliação da avaliação, vamos dizer, mais aberta, mais expansiva que é feita pela Europa. Então, teremos, mas serão adaptados. Certo. Acho que a gente tem tempo para mais algumas perguntas. A Adriano, Isadora...
Vamos lá, se puder mais umas 2 perguntas, que eu tenho mais um evento agora, mas eu fico à disposição depois, quem quiser mandar um e-mail. Certo. A Isadora aqui pergunta, eu trabalho 40 horas semanais, daria para conciliar com o programa de mestrado? Provavelmente não. Para a pessoa que trabalha, ela pode tentar fazer mestrado, mas as nossas disciplinas são oferecidas durante o dia, e a parte de pesquisa também, ela envolve contato com os orientadores, com os alunos, com um grupo de pesquisa. Então, é sempre necessário ter uma reserva de tempo. Algumas empresas fazem um acordo de horário que permite que a pessoa tire algumas horas por semana para se dedicar ao mestrado e compense de outra forma. Outras empresas, eu já vi acontecer cada vez menos, infelizmente, elas liberam a pessoa para fazer o mestrado, contanto que o mestrado seja de interesse da empresa. Então, eles fazem um acordo. Mas esse acordo tem que ser feito na empresa. A pós-graduação não pode se responsabilizar por isso. Tá. E uma última pergunta aqui do Luan Orion, que também é da CAP no INPE, ele pergunta quais as melhores estratégias para planejar um estágio internacional, do ponto de vista científico e do ponto de vista institucional do INPE. O institucional não faz muita diferença para a gente, porque nós, vamos dizer, por causa da questão da isonomia, nós não temos diferença no planejamento que o aluno A ou o aluno B possam fazer para o seu estágio de doutorado. Agora, individualmente para o aluno, primeira coisa, converse com o orientador sobre interesse, porque o seu orientador vai ser uma peça-chave em fazer um contato no exterior para que você fique lá o tempo todo. É importante o seguinte, seu estágio no exterior, ele tem que estar atrelado à sua tese, ao seu trabalho aqui, porque senão vai ser uma certa perda de tempo. Então, o primeiro passo é converse com o orientador, identifique um problema, identifique um grupo no exterior que seja de interesse, comece os contatos o quanto antes, porque quando houver a oferta de bolsas, a chamada antigamente, antes do projeto Print, era anualmente. Agora ela ainda é anualmente, mas a pandemia descaminhou tudo. Mas a resposta mais curta é converse com o orientador para fazer um plano. E já comece a identificar opções e fazer os contatos. Se você já tiver, por exemplo, a oportunidade, inclusive, de ler artigos, se tiver algum evento onde o grupo que você tem interesse estiver participando, se você puder mesmo virtualmente participar, já são pequenos passos. Imagine o dia que você chegar na Universidade X para fazer seu doutorado de sanduíche. Você já conhece as pessoas, já tem uma ideia de como é que você vai começar muito mais rápido a desenvolver, a colaborar. Então, a ideia é comece os contatos. Do ponto de vista do INPE, não tem assim uma estratégia, porque não... Quer dizer, é um esforço mais de baixo para cima, né? Uhum. Certo. Então, é isso, Rafael. Essas são as principais perguntas que o pessoal colocou lá no slide. Em nome da comissão organizadora, nós agradecemos a sua colaboração com o evento. Ok, eu agradeço bastante também, Adriano, pelo esforço, pela oportunidade, e peço que, se alguém ainda tiver alguma pergunta, é fácil de achar meu contato, ou coordenação.cap@inc.br, e eu tento responder o mais rápido possível. Tudo bem, então. Muito obrigado. Obrigado a todos, bom evento.